Então vamos lá, ele não tava gravando, comecei a gravar agora, galera, desculpa aí. A panelinha, a professora panelinha já está formada. Falei, galerinha do Está YouTube. formada. Vamos Ô, lá, então. Augusto, se aquele Matheus entrar, nós mostra o Xandão pra ele. Ô, mano, mas pro cara entrar, o cara tem que ter o link, mano. Não tem ninguém mandando o link pra alguém. Não, é isso que é o Então, a problema. gente tem... É o que a gente tá achando. A gente acha que alguém vaza, tá ligado? Porque, gente, me perdoa, mas, cara, não tem como uma pessoa entrar numa reunião que não foi convidada sem alguém mandar o link, velho. Eu acho que eu sei quem é. Ali entrou. Eu não duvido que tem algum hacker que consiga e cair e tal. Eu já caí em reunião do Meet sem ser convidado. Não, sem- mas eu sem acho que o ninguém. hacker tá fazendo coisa muito mais importante, tá ligado? Tipo, o maluco que entrou pra Entrando colocar numa união aula clássica. falando, né? Na aula. Tipo, ele vai entrar numa reunião importante, envolvendo dinheiro, alguma coisa assim, uma aula. O que ele vai ganhar Geralmente naquela eles, aula? geralmente eles invadem um Zoom Premium, que é reunião de empresa, tá ligado? Então, Esses galera, moleque aí tem 10 anos, certeza. é assim, ó, eu vou jogar na real com vocês. Lá no Objetivo, eu dou aula lá também, né? Os meninos, teve uma época que os moleques estavam viajando. Por quê? Porque os moleques assistem aula jogando. Não sei que jogo que é, se é Fortnite, o que que é. E mano, é certeza que os moleques ficam jogando durante a aula. Aí, tem um outro aplicativo de comunicação com quem tá jogando, não é isso? Tem. É, Aí, aham. É o Tem Discord, o- geralmente. E aí os moleques estavam dando de louco, tava jogando o link dentro dessa plataforma, o link da aula. Nossa. Aí os moleques estavam jogando, do nada entravam os alunos. E você não tá vendo que você tá dando aula, você só clica em aceitar, né, velho? Você não vai ver quem que é que tá entrando. Só entra, né? Aí, beleza, né? Só que aí deu um problema. Aí a escola fez um pente fino, a gente pegou os nomes, aí eu printava. A única coisa que eu fazia, que nem se esse Matheus entrar, de cara já vou printar ele, né? Já vou pegar os dados básicos ali. Porque aí dá até para abrir um boletim de ocorrência, entendeu? Porque não pode, né? Professor, se você pegar o ID dele, dá pra você procurar a localização. Então, aí faz um boletim de ocorrência, porque é proibido você entrar numa reunião que você não foi convidado, entendeu? Porque pode ser uma reunião empresarial, pode ser uma reunião familiar, pode ser, enfim, né? No nosso caso, Valendo petróleo. a gente pode estar aqui, né, combinando de derrubar o governo do Nicolás Maduro na Venezuela e salvar a Venezuela do comunismo. Os caras vão descobrir, entendeu? É Imagina, comunista, parece isso é coisa de Bolsonaro vagabundo. tirou o Vinícius daqui, ó. Bolsonaro, põe lá, não sai daí. Aparece o Aí Juan Bolsonaro- Guaidó na nossa reunião e a gente combinando com ele, irmão, vamos salvar do comunismo, vamos derrubar a Nicolás Maduro. E Não vamos, entendi. Gente, vamos pra aula. E aí a gente causa a Segunda Guerra Mundial, terceira. Segunda já foi. Segunda é boa. Vamos pra aula, que senão a gente fica enrolado aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Eu coloquei para vocês, entenda o conflito no Cáucaso, tá? E coloquei os materiais já de apoio que nós vamos utilizar, tá bom? E aí, o grupo 1 vai ficar com origens do conflito, o grupo 2, o fim da Guerra Fria, né? O fim, a desintegração da ex-União Soviética e o aumento dos conflitos entre os povos do leste europeu, tá? Que nós estamos falando na apostila. E o grupo 3 vai falar sobre os atentados terroristas e as tentativas de acordo de paz entre a Rússia e a Chechênia, tá? Ou se quiserem citar outros povos ali no caso também pode, mas é predominantemente a Chechênia. E aí eu vou começar abrindo, eu vou abrir todos os links porque eu acho que é melhor. Vai ser 2 grupos de 4 e um de 3? Pode ser. Eu acho que Professor, eu sim. vou no banheiro e já volto, tá? Tá bom, Professor, querido. como é que vai ser dividido esses grupos? Você já não foi, né? Ah, cara, eu se fosse vocês usaria os mesmos grupos que vocês já usam normalmente, entendeu? Para não ficar perdendo Não tempo. tem isso. A gente sempre reveza. Ah, vocês sempre trocam? Reveza nada, a gente nunca escolhe. É, Aqui tá formada. Não, comigo, pra mim, vocês podem escolher, cara. Eu só não pode excluir ninguém, né, galera? Pelo amor de Deus, né? É, aí não pode. Só não pode excluir Professor, ninguém. é preferência quem tá na aula, né? Hã? Preferência quem tá na aula, né? De preferência... Isso, sim, que sim. nem a gente fez da outra vez. Sim. É melhor, porque a pessoa ela pode falar, não quero, ou ela pode falar, sim, com certeza. Porque, não tava, não quero, não sei o quê. Pode ser, né? Pode dar um chabuzinho, né? Você tá falando, né? Tá bom, beleza. Ó, seguinte. Já deixei todos os materiais de consulta para vocês já prontinho, redondinho. Vídeo do YouTube. Mastigado, né não? Vídeo do YouTube tem um monte, mas eu não quis colocar porque, né? Vai ser como que vai ser o trabalho? Vai ser por apresentação, por vídeo? Apresentação no Meet e apresentação no de Meet. slide.
Tá. Ok. tá? Apesar que se vocês quiserem fazer um lance que a gente já fez, acho que no oitavo, não sei se foi no oitavo ou no nono ano, Eu não, lembro. no sétimo ou no Vamos Gravar oitavo, um vídeo? que é o lance de Gravar um vocês vídeo? fazerem um jornal, sabe, com âncora. Estamos aqui diretamente da Piaget Ah, a News. gente não fez isso não, professor. Foi em outra Não, foi sala. eu- É. Sério? É, Não fiz isso é, com vocês, Ô, não? professor, a você, gente, mano. a gente podia meio que fazer um vídeo, né? Se É, quem nós quisesse. fizemos um vídeo, professor. Pô, vocês No podiam, oitavo. não, vocês podiam fazer um lance, tipo uma matéria, tipo uma reportagem sobre o Cáucaso, sobre os conflitos. Pode ser. Eu acho que seria legal, tipo um Eu documentário. não tenho roupa de jornalista. Ou uma Meu Deus, reportagem, como se Rede vocês Globo. fossem jornalistas mesmo, que estivessem cobrindo os conflitos que estão acontecendo lá, entendeu? Professor, Pegar o avental da minha mãe, tá ligado? avental? Eu acho que seria legal, se Avental? vocês preferirem fazer o vídeo do que apresentar no Meet ou no Zoom, pra mim, o que vocês optarem Aí, professor, tá a aberto. gente podia fazer assim, a gente avisava quem queria fazer a apresentação, quem queria fazer o vídeo, e aí a gente faz. Porque o vídeo não tem problema. Pra gravar no Zoom é liberado, não é? Gravar no Zoom é tranquilo. É bem É, fácil, cara. É bem legal o Zoom. Dá pra fazer o chroma key no fundo, né? Põe um pano verde, faz o chroma key no fundo, sobe tela. É bem legal, cara. Dá até pra A única coisa que eu acho que é o problema, tipo... sei lá, não, pode ser o vídeo. É verdade. Usar um monte de Legal. placa de vídeo. Faz coloca assim, um ó. monte de coisa. Pensem, vamos avisar todo mundo, quem não entrou na aula também, e aí vocês decidem com calma, não tem pressa. Esse trabalho é pro terceiro trimestre, não é nota para agora, porque agora já tá fechado o bimestre. Ok. Mas é pra outra semana, depois da semana que vem, né? Aí a gente, até se precisar de mais prazo, a gente dá até mais prazo, não tem problema. Uma semana a mais, por exemplo, entendeu? Eu não quero que vocês façam qualquer coisa, eu quero que vocês se envolvam, façam com afinco, né? Façam um bom trabalho, tá? Sim, A ideia é qualidade, não quantidade, tá, gente? sim. E vocês são bons, cara, vocês mandam bem de editar vídeo. Aí tudo, a então- gente vai falar do mesmo tema, professor, todo mundo? Vamos lá, eu vou explicar a matéria primeiro, até porque faz parte da apostila, e aí em seguida, eu não vou ler o texto aqui com vocês, que isso aqui vocês vão fazer depois, tá? Aqui é o mapa político da região do Cáucaso, tá, gente? Então vocês estão vendo ao norte a Federação Russa, tá? E aí você tem todas essas províncias aí. E de forma geral, você tem um conflito gigante aqui. Por quê? Porque isso é o limite. Isso aí, professor. Isso aqui é o limite entre o leste europeu, tá? Pegando até essa linha da Turquia aqui, ó, é leste europeu. Até essa linha da Turquia. Daqui para cá, ó, do Irã para baixo, é Oriente Médio. Então, o que acontece aqui? No meio dessa galera aqui tem povos eslavos, povos curdos, indo-europeus, tá? Que seriam povos europeus. Tem turcos, Turquia. E tem uma outra infinidade. Yazigis, tem uma infinidade de etnias com línguas, culturas e religiões diferentes. Então, Professor, o Cáucaso aí, porque é as montanhas do Cáucaso, né? a palavra Cáucaso é porque é um dobramento moderno. Pedro, perfeito. Já nem vai apresentar mais o vídeo, porque já tirou 10 só porque falou isso, tá? Brincadeira, vai ter que apresentar assim. Ainda bem. Lá, puxa saco. Ô, professor, a gente tem esse mesmo mapa aqui na 16. Na página Vou 16, chamar Xandão. Dá pra ver melhor, que ele tá... Essa apresentação tá diminuindo. eu vou dar um F11 aqui para ver se melhora aqui. Aí. Então, gente, Cáucaso, como o Pedro bem falou, é um dobramento moderno. É uma cordilheira de montanhas, tá? É uma região montanhosa, solo pedregoso, uma região árida, tá? Não é uma região que, em geral, não chove muito, tá? Sofre influência no verão, em junho e julho, da massa de ar seca do Saara, tá? Então, a massa do Saara também influencia verões extremamente secos nessa região. E, como é uma montanha, é recortada. Eu tenho vários povos vivendo em cada um dos pontos dessas províncias que vocês estão vendo aí, ó. Daguestão. A palavra ão significa nação, tá, gente? Então, toda vez que vocês verem Azerbaijão, Turcomenistão, Daguestão, seria o quê, ó? Nação dos Daguetes, tá? Nação dos Azerbaijizes. Eu não sei como que se pronuncia exatamente. Turcomenistão, nação dos turcos. Urbequistão, nação dos ubeques. Então, o ão é nação, tá? E o que está acontecendo aqui, galera? Essa região é dominada pelo Império Russo há mais de 200 anos. O Império Russo foi criado, como eu já falei,
em 1640 com Ivan IV o Terrível, a dinastia Romanov, que governou a Rússia de 1640 até a Revolução Russa, até 1917. Com a queda do Nicolau, a Rússia passou a ser governada por Stalin, né? Lenin morre, depois Stalin morre em 53, aí vem o Nikita Khrushchev e tal, e aí, beleza. Só que o que vocês têm que entender? Desde o século XVIII que a Rússia domina todos esses povos. E esses povos são povos, em geral, predominantemente muçulmanos. Tem católico ortodoxo? Tem. Tem drusos, que são muçulmanos de uma outra etnia? Tem, tá? Tem ciganos, né, com religiões politeístas antigas e tal? Tem também. Só que a maioria da população é muçulmana, tá? E o que acontece? Durante muito tempo, gente, o que predominou aqui? O antigo Império Turco-Otomano. Até a Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos uma prevalência do Império Turco-Otomano. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano deixou de existir. E aí a Rússia, após fazer a Revolução Soviética, a Revolução Socialista na Rússia, eles dominam e começam a anexar esses territórios militarmente. Ou seja, durante a Guerra Fria, houveram vários problemas nacionalistas, separatistas nesse território, que foram abafados. Por quê? Porque durante a Guerra Fria, o poder de destruição da Rússia e o poder de destruição dos Estados Unidos não deixaram que esses conflitos nacionais tivessem tanta importância. Eles foram, entre aspas, abafados. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, esses movimentos separatistas começam a ressurgir. Tá dando para entender o contexto? Sim. Sim. E principalmente, cadê a bonitinha da... A bonitinha da Chechênia, ou Chechênia, se vocês preferirem, ela reivindica a independência desde o fim da Guerra Fria. Tá? Capital em Grozny, eles lutaram pela independência em 1996, quase conseguiram, entretanto, o antigo presidente Boris Yeltsin e depois o ex-primeiro-ministro, o atual presidente Vladimir Putin, enviou tropas militares russas para manter a região sob seu controle. E, de forma geral, quais são as duas grandes motivações pela qual a Rússia não aceita que esses estados, que essas províncias se separem e se tornem países independentes? Por quê? Petróleo. Você já matou a pau a motivação econômica, que na minha opinião sempre vai ser a principal, tá? Dinheiro, tá? Que é o petróleo. E a gente vai entender um pouquinho melhor. Como assim petróleo, né? A primeira, ô Pedro, é a questão que a independência de uma província pode levar a outras províncias a lutarem para fazer a mesma coisa. Ou seja, se eu abro espaço para um, se eu abro exceção para um, a Rússia pensa, né? O Putin pensa. Logo, outros que já tentaram fazer isso e não conseguiram, também vão tentar fazer. Deu para compreender? Sim. Então, no fundo... Foi o que aconteceu na África. Hã? Isso aconteceu na África. Quando o Sudão se separou, os outros países começaram a se separar. Exatamente. Perfeito. Perfeito. E aí, a segunda motivação e principal é efeito dominó, né? Então, assim, resumindo o que eu estava tentando explicar, é efeito dominó. Uma sai da Federação Russa, faz independência, logo as outras vão procurar também fazer a mesma coisa. E a segunda e mais importante, talvez, eu não diria que é mais importante, mas eu diria que é muito, né, fundamental para entender o conflito, é o fato de que, na verdade, são três, tá? Dá para falar em três principais, tá? Então, a primeira, porque criaria um efeito dominó, tá? Outras também tentariam. Segundo, eu não vou nem citar o petróleo. O petróleo eu vou deixar por último. Segundo lugar, desses territórios, a Rússia consegue ter acesso a esses dois mares, ó, Mar Cáspio, e consegue ter acesso ao Oriente Médio e à Ásia, e Mar Negro, que dá acesso ao Estreito de Dardanelos, que foi um dos grandes motivos da Primeira Guerra Mundial por parte da Rússia, porque a Rússia criou o pan-eslavismo justamente para dominar os países eslavos, para ter uma saída pelo Estreito de Dardanelos, que é uma saída do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo. Por quê? Porque desde sempre a Rússia utiliza esse caminho para transportar o seu trigo, para transportar os seus minérios e para vender os seus produtos. A Rússia é um país que tem uma indústria muito tradicional, né? Predominantemente baseada na exploração mineral, né? De petróleo e recursos minerais. Então, se a Rússia não tem passagem livre para exportar os seus produtos, se ela tiver que pagar pedágio para outros países, ela vai entrar numa situação economicamente
muito complicada. Então, um segundo ponto eu colocaria que é o acesso aos mares, o acesso aos oceanos. Mar Cáspio, Mar Negro, Estreito de Dardanelos, saída para o Mar Mediterrâneo, que dá caminho para a Rússia fornecer e comprar produtos livremente dos países que acessam o Mediterrâneo, sul da Europa, norte da África e costa da Ásia Menor. Tudo bem? Sim. Terceiro e último grande e importante motivo é o petróleo. Por quê, professor? Porque a Rússia ela controla 25% da produção de gás mundial. E ela está entre os 5, né? Se eu não me engano, eu não sei qual é a posição da Rússia agora de cabeça, mas vamos, para não falar besteira, a Rússia está entre os 5 maiores produtores mundiais, exportadores mundiais de petróleo. Porque a Rússia tem um território gigantesco e a parte norte, principalmente da Sibéria, ali tem muito petróleo, tá? Porque no passado foram áreas carboníferas, né? Foram áreas de bacias sedimentares e as áreas de bacias sedimentares dão origem a hidrocarboneto, né? Tanto carvão mineral quanto petróleo, tá? E gás. E o que acontece? Ao longo de todo o processo que nós estudamos, fim da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, União Soviética, foram construídos em todos esses territórios inúmeros sistemas de gasoduto pela Gazprom, que é a estatal do petróleo russa lá, a Petrobras da Rússia, e eles passaram gasodutos e oleodutos por todos esses países, através da Gazprom. E por esses oleodutos e gasodutos, a Rússia exporta petróleo e gás para 30 países. Se esses países fizerem a independência, eles vão nacionalizar esses gasodutos e vão cobrar um pedágio da Rússia. Das suas Professor. Oi, pode falar. Ela é a segunda maior produtora, acabei de ver aqui. Segundo maior produtor? A primeira é a Arábia Saudita. Então, eu citaria segundo o Iraque, né? Mas o Iraque não. Aí o Iraque tá batendo. O Iraque é o quinto. É o quinto, né? Uhum. O Iraque caiu muito por conta das guerras, né? A primeira guerra do Golfo, em 91, e a segunda em 2003, quando foi invadido pelo Bush, pelos Estados Unidos, após o 11 de setembro. Então, beleza, obrigado. A Rússia passou a Arábia. A Rússia passou a Arábia? Caraca, velho. Aham. Assustador isso, hein? Ô, professor, Ela tabuleiro tá negro produzindo... é... o quê? Deixa eu ver aqui se eu acho. 11.360.000 litros de petróleo por dia. Nossa, velho. É a Disneylândia do petróleo. É. Lá as crianças não brincam de carrinho, brinca de jogar óleo um no outro. De Nossa, cavar a terra para achar petróleo. que piada legal da Preula, né? Ah, e o lugar É polícia e ladrão, é polícia em petróleo. A perfuração mais profunda do mundo fica em Kola, né? Que é uma região russa. Eles perfuraram 12 quilômetros, cara. E não é pressão, não. Cola. Eles perfuraram o chão, cara. 12 quilômetros. Os caras são retardados, os caras são brutos, velho. A maior perfuração já feita pelo homem fica em Kola, na Rússia. Pra procurar petróleo. Eles só pararam porque tava acabando o material e as ferramentas não aguentavam. Exato. Os russos têm, cara, um histórico, assim, de desenvolvimento industrial tradicional muito grande, né? Militar, nem se fala, dispensa comentários, tá? Na parte de petróleo, os caras são referência mundial. Então, você vê, eu tô desatualizado. Eu não ia citar jamais que a Rússia é o primeiro. Eu sabia que era um dos primeiros, mas o primeiro, eu pensava que era a Arábia Saudita ainda, e eu não tinha consultado isso antes de vir para a aula, né? Porque o tema não é necessariamente esse. O tema é falar que o conflito da Chechênia e da Federação Russa gira em torno principalmente da geopolítica do petróleo. Então, o tema principal, como o Pedro bem disse, é a geopolítica do petróleo, ou seja, a disputa pelo espaço geográfico onde são transportados petróleo do maior, agora nós sabemos, graças ao nosso querido consultor para assuntos emergenciais, Guilherme, o maior produtor mundial de petróleo exporta petróleo e gás para 30 países, entre outros caminhos, por esse caminho que vocês estão olhando no mapa aí. Beleza? Eu até poderia, gente, pegar, na apostila tem, viu? Na apostila tem um mapa só falando dos oleodutos, dos gasodutos. Vocês devem estar nesse mapa aí, né? Ou não? Peguei na apostila. Tem na apostila, tá? Esse mesmo mapa que vocês estão vendo aqui, só que é um mapa mostrando os oleodutos e os gasodutos, para vocês saberem, enxergarem realmente o que a gente está falando aqui. É isso, galera. Ponto. Então, esses são, existem outros.
Ô, professor, eu posso falar que também o motivo da guerra é religioso? Sim, religioso. É étnico? Sim, é étnico, tá? Então, tem várias motivações importantes. A gente citou as principais, tá? Mas eu acho que não dá para deixar de fora, por exemplo, o fato da religião. Religião islâmica, né, nas províncias Chechênia e tal, e religião católica ortodoxa, no caso da maioria das províncias da Federação Russa. Os povos eslavos são predominantemente católicos, ortodoxos, tá? Não católicos romanos. E os povos do Cáucaso são predominantemente muçulmanos. E aí tivemos atentados terroristas, né? A invasão da escola, né? Em 96, 97, eu não lembro agora. Depois teve a invasão do teatro em Moscou, em 2002, tá? Então, existem grupos muçulmanos da Chechênia, nacionalistas, que praticam atentado terrorista para tentar desestabilizar o governo de Moscou, o governo russo. Por quê? O terrorismo está baseado em qual premissa? Já que eu não posso vencer a Rússia porque ela é invencível, teoricamente, eu não posso vencer, mas eu posso desestabilizar. Então eu vou lá, assassino 500 crianças na frente dos pais no dia de ação de graças e faço que com isso o governo da Rússia fique literalmente sem ter o que fazer. Os caras são loucos, velho. Só que é o seguinte, é uma forma que eles encontraram, o terrorismo é isso. É uma forma de, como o próprio nome já diz, já que eu não posso vencer uma guerra, pelo menos eu posso aterrorizar. Então, o terrorismo não foi feito para vencer guerra contra ninguém. Ele foi feito para criar um estado de pânico e fazer com que o inimigo reconheça, né, a força que ele tem e faça as concessões que ele tanto quer. As duas grandes vezes que os chechenos invadiram escola, o teatro, o espaço público e mataram civis inocentes, as duas vezes eles negociaram. Eles falaram, se a Rússia tirar as tropas daqui, a gente para. A gente liberta todo mundo. Mesmo que a gente seja preso, mesmo que a gente morra. Mas se eles tirarem as tropas da Chechênia, a gente salva os civis. Como a Rússia não capitulou, não entrou em acordo, vários civis morreram nesses atentados terroristas. Tá? E aí, pode falar. Eu fiz até o mapa mental, mas eu pulei as 2 páginas do que você está falando. É? Eu pulei a 16 a 17. Vai acabar a aula, tá? Daí eu vou ter que mandar outro link se não deu horário, porque a gente precisa fechar isso direitinho. Falta 19 minutos para acabar a aula. Isso aqui uma pergunta aqui sobre a aula. Assim, né? Se declarar a independência, não vai entrar na SEI, esses países? Se essas províncias se separarem da Federação Russa e se tornarem independentes. Exemplo, a República da Chechênia. Elas vão sair da Federação Russa e vão entrar na SEI? É isso que você está dizendo? Cara, tudo indica que sim, por uma questão de cooperação econômica, de livre comércio, porque a SEI hoje virou uma zona de livre comércio. Então, eu acredito que seria viável para essas províncias entrarem na SEI. Agora, mas mesmo assim a Rússia pagaria pedágio? Cara, boa pergunta. A questão da SEI é diferente da questão do petróleo. Por quê? Porque a SEI é um acordo de livre comércio entre os países onde eles compram e vendem um para os outros sem taxa de imposto. Bom, a questão dos gasodutos e oleodutos aí é infraestrutura. Se o país continuar mantendo a autonomia do uso do oleoduto e gasoduto, beleza, vira uma zona de infraestrutura de livre comércio. Não é o caso. Eu acredito que, supostamente, para ganhar dinheiro, eles iriam nacionalizar as estruturas de gasoduto e oleoduto e, para permitir o transporte por essas instalações, eles iriam exigir um pagamento. Então, exemplo, estou passando 1 milhão de dólares de petróleo pela Chechênia. Eles poderiam cobrar a gente chama de royalties, né? Eles poderiam cobrar uma porcentagem desse 1 milhão como forma de desenvolver o país. Tipo assim, você passa 1 milhão de petróleo aqui e você deixa 5%. Exemplo, eu estou inventando, tá? Poderia ser 5, 10, 15, 20. Eu cobro uma taxa e esse dinheiro fica no meu país como forma de eu me desenvolver economicamente. Então, eu não te prejudico economicamente, mas você também me ajuda a me desenvolver. E isso, obviamente, iria prejudicar os interesses dos produtores russos. Porque o lucro que eles têm automaticamente iria diminuir, iria gerar um ágio que poderia esbarrar no preço final do petróleo, porque aí poderia subir o preço para o consumidor final. Isso automaticamente gera uma escala que pode gerar, inclusive, uma recessão. Deu para entender? Sim. Uhum.
Gente, vamos fechar essa aula, vou mandar um outro link porque já vai cair, pode ser? Beleza. Um minutinho. Aí é mais 5 minutinhos, a gente já 5, 10 minutinhos no máximo. Só vou mostrar os tópicos do trabalho para vocês já pensarem nos grupos aí e a gente já encerra. Vamos lá.